Saudações a todos, meu nome é Ronaldo Mazelli e eu vou apresentar para vocês aqui, vou tomar a liberdade de apresentar a vocês esse trabalho que infelizmente ele foi rejeitado pela comissão avaliadora do terceiro Congresso Brasileiro de Telemedicina. Teve os seus motivos para rejeitar o trabalho, mas eu achei que as informações deles são importantes, então eu tomei a liberdade de colocá-lo aqui no YouTube para que todos possam ter também acesso, por mais que ele não vá ser exibido no Congresso. Ninguém precisa ficar chateado, existem mais 2 trabalhos do nosso grupo que foram enviados e foram aceitos, eu cordialmente agradeço a comissão, e eu acho que todo mundo tem que ir lá para conferir e ver esses outros 2 trabalhos, um falando de inovações no PowerPoint para apresentações de radiologia, e outro do professor Gilberto, que está lá em Portugal, falando da youtubização da radiologia. Eu acho isso muito legal, e o congresso é de 8 a 10 de novembro, lá no Copacabana. A informação pega no site. Eu acho que todo mundo tem que ir e ver os trabalhos que foram aceitos. O que não foi aceito não tem problema, que a gente vai mostrar agora. Bom, esse trabalho, ele tem, o objetivo dele é falar um pouco sobre as palestras eletrônicas no que tange a lembrar que elas são a nova ferramenta para ensino à distância. Muitos programas são usados, mas o PowerPoint acabou sendo mais consagrado. Lembrar que a didática, né, que é a arte, né, do aprendizado, do ensino, faz parte da pedagogia, né? Ela tem como pai Comênios, né, que foi o pai da didática moderna, e ele, Comênios mesmo, que já morreu há muitos anos, jamais iria imaginar que a gente ia ter uma ferramenta tão poderosa que é a apresentação eletrônica para poder ensinar radiologia, passar conhecimento radiológico. Só que aí tem um porém, existem normas que quem ensinava com giz e saliva não precisava se preocupar tanto, né? Agora a gente tem algumas coisas que são fundamentais na educação por apresentação eletrônica. E dessa forma, então, eu vou trazer alguns conceitos básicos de bibliografia consagrada do próprio meio radiológico, e esses são os aspectos básicos. Os aspectos mais avançados fica para o Congresso. Bom, primeira coisa, o uso do texto é o momento mais sensível da apresentação de um radiologista. A gente tem maneira de botar texto demais e de uma maneira incorreta. Então, essas aqui são algumas dicas para o texto que vai compor uma apresentação de radiologia. Sempre o mínimo de texto possível. No máximo 6 linhas de texto por slide, 6 palavras por linha. Tudo bem, pode chegar a 7. Usar as fontes de tipo sans serif, né? Que são aquelas fontes sem prolongamentos, né, nas suas pontas. Essas fontes sem prolongamento, elas dão uma possibilidade, né, de leitura dinâmica melhor do que as fontes que têm os prolongamentos, como a Times, a Courier. Então, as fontes muito boas mesmo para esse tipo de apresentação são as fontes sans serif, o Tahoma, o Arial, e a fonte Verdana, ela foi desenvolvida para fazer apresentações eletrônicas, então ela tem que ser a mais usada, né? Pouca gente sabe que a Verdana foi criada para isso. Usar sempre fontes diferentes entre o título e o texto, né? E usar o corretor ortográfico, isso é vital. Uma apresentação com erro ortográfico, ela é imperdoável. Você perde tempo, você quebra a sua sequência de velocidade de leitura, e além disso dá uma impressão de que a pessoa não teve capricho. Então basta apertar o F7 do seu computador que ele vai lá gerando as informações para você corrigir. Lembrar que, como o nosso vocabulário médico é um vocabulário um pouco particular, vai se inserir, vão inserindo com o passar do tempo as palavras do dicionário médico. Existe essa opção para correção ortográfica, você inserir o seu vocabulário, algumas palavras que o PowerPoint, o corretor do Office, às vezes não vai reconhecer. Bom, 2 aspectos importantes. Nunca dizer numa palestra, numa apresentação: sei que é muito para falar em um slide. É muito para falar em um slide? Faz 2, 3. Outra coisa, vocês provavelmente não estão vendo aí atrás. Pelo amor de Deus, o problema é seu, não é da plateia. Não é a plateia que tem que se adaptar à sua apresentação. Você tem que se adaptar à plateia. Então, o tamanho da fonte, o tamanho da sua letra deve acompanhar principalmente a dimensão do anfiteatro, né? Então, existe uma série aqui de dimensões pré-estabelecidas para o número de assentos, né?
Então eu estou colocando aí para vocês, e vocês usando isso, são fontes de bons tamanhos, e vai acabar fazendo com que você limite a quantidade de texto, que é o mais importante, né, para a sua apresentação. Algumas dicas são úteis, né? Primeiro, não, mas eu usei essas letras, mesmo assim não sei se vai ficar bem visível, será que a caixa da letra está boa, a cor está boa? O ideal é o seguinte: se afasta, quando você estiver produzindo a sua apresentação, se afasta 3 metros da tela. Se você conseguir ler o que está escrito, em qualquer lugar, qualquer plateia vai conseguir ler, porque existe uma dimensão mínima, né, de uma tela de exibição, então provavelmente você vai estar acertando. Usar sempre a minúscula, né, usar a caixa baixa para escrever, porque nosso córtex cerebral ele consegue diferenciar melhor as letras pelo contorno superior. E isso a caixa alta elimina, ela coloca todas as letras com o mesmo contorno superior. Então, na hora de você diferenciar as letras para ter uma leitura dinâmica mais rápida, isso acaba não funcionando. Então, usa a caixa baixa, né? É melhor, fica um texto mais limpo. E lembrar que salas muito grandes tendem a escurecer os tons de apresentação. Então, sempre clareia um pouco, independente da sala que você tiver, para não ficar aquela coisa mais escura. É melhor que às vezes fique um pouco mais claro que mais escuro. Escolher cor é uma arte, é dos pontos mais sensíveis da apresentação. Então, a gente deve sempre trabalhar entre textos e fundos com as cores primárias, porque fazem os melhores contrastes. As cores primárias são 3, né? O azul, o amarelo e o vermelho. E as outras cores, né? As cores secundárias, são combinações desses tons. Elas não geram bons contrastes, né? O contraste entre elas é pequeno e acaba não dando aquele impacto para você poder passar a informação. O amarelo e preto, ele é o melhor contraste que existe, então ele também não deve ser usado sempre, só quando você quer chamar a atenção maior para alguma coisa. Lembrar que até o ônibus escolar ele é amarelo e preto nos Estados Unidos, tudo, justamente por causa disso, né? Porque é assim no trânsito, né? Ele sempre fica uma coisa em evidência e se evita acidentes. Um aspecto muito importante: o nosso córtex cerebral se encanta com as coisas luminosas. Então, quando a gente estiver trabalhando com uma apresentação, como está aí no videozinho do Nemo, é muito importante que o texto e as imagens sejam mais luminosas do que o fundo. Você não quer chamar atenção para o fundo, quer chamar atenção para o corpo do trabalho. Então, usar um fundo branco com letra preta, isso não pega bem. O ideal é você usar sempre, né, os fundos mais escuros, né, como o azul e o preto, que tem uma luminosidade de 0 a 20%, e usar o texto, principalmente com uma luminosidade maior, de 80 a 100%, que é o amarelo e o branco. Você vê aí que às vezes os bichinhos até eles não veem o que está acontecendo em volta, né, de tanto que a luminosidade aí chama a atenção. Bom, a animação e transição é uma faca de 2 gumes. A animação é a forma com que o texto e as imagens entram no slide. E a transição é como um slide ele vai evoluindo em relação ao próximo, ou ao anterior. É bom porque você acaba enfocando aquilo que você quer que apareça naquela hora. Mas exagerar nessas transições e animações literalmente cansam a vista, mais do que uma apresentação um pouco mais estática. E às vezes você pode até perder 20% da atenção do público se ficar se excedendo nessas coisas. Então o ideal é você usar isso mais para quando você quer que uma imagem apareça separadamente da outra, usar isso com parcimônia. Bom, tabelas e gráficos, existem algumas diretrizes para a escolha das tabelas e gráficos. Lembrar que coluna é melhor para comparar grupos diferentes, as linhas melhor para o comportamento de uma mesma variável, a pizza distribuição populacional, e evitar gráfico confuso. Bom, e também evitar imagens ruins, né, com qualidade ruim. Então, trabalhar as suas imagens, perceber que às vezes basta que você trabalhe o brilho e o contraste da sua imagem, que você já vai ter uma coisa bem melhor, né? uma imagem com uma qualidade muito melhor.